Aula número 32, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. De maneira que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados, temas em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio de Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 5, que diz: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Percebemos nesse texto que há momento da nossa vida, evidentemente aqueles que são chamados para essa condição, em que nós devemos nos entregar totalmente à palavra, ou seja, não devemos exercer nenhuma outra atividade secular a não ser estarmos totalmente envolvidos com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com a obra de Deus. Eu já disse, volto a repetir, evidentemente aqueles que são chamados para esta condição. Nem todos os cristãos são chamados para estar em tempo integral envolvidos com a obra de Deus, porque as pessoas naturalmente precisam do seu sustento e precisam trabalhar de forma secular, precisam exercer a sua profissão, precisa sustentar a sua vida e a sua família, e esta condição Deus não dá a todos. Deus concede apenas a alguns que vivam de forma integral na palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Dentro do tema, o plano da salvação, estamos fazendo uma abordagem sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Agora nós queremos falar um pouco mais sobre o batismo e, nesse momento, queremos dizer que há pelo menos duas funções preponderantes que o Espírito Santo de Deus exerce, segundo a revelação das Escrituras. Uma delas é o Espírito Santo em nós, dentro de nós. E a outra é o Espírito Santo sobre nós. Veremos então a diferença. O Espírito Santo em nós, ele é para regeneração, ele é para conversão. E o Espírito Santo sobre nós é o Espírito Santo para poder, para nos habilitarmos, para realizarmos a obra de Deus, através da manifestação dos seus dons. Então, falando sobre o Espírito Santo em nós, dentro de nós, o Espírito Santo foi profetizado. Encontramos no texto de Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, escritas essas palavras: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a palavra de Deus está nos mostrando, através dessa profecia do profeta Ezequiel, que o Senhor haveria um tempo que ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração sensível, e colocaria nesse coração de carne o seu espírito, ou seja, é o Espírito Santo dentro do homem para regeneração, para conversão. Essa, então, é uma das funções do Espírito Santo. E essa profecia de Ezequiel, evidentemente que há outras, mas nós pegamos apenas essa para elucidar, nós vemos o cumprimento no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Perceba que depois que Jesus morreu e ressuscitou, evidentemente, ao terceiro dia, os apóstolos estavam reunidos, ainda medrosos, dentro de uma sala, dentro de um ambiente fechado. Jesus entrou não pela porta, mas passou pela parede e se colocou no meio deles e os cumprimentou, dizendo: paz seja convosco. E disse a eles que, assim como o Pai o havia enviado, o Senhor Jesus estaria ali também para enviá-los. E dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, a conversão só é possível, a regeneração só é possível através da morte e da ressurreição de Jesus. Veja que os apóstolos caminharam durante 3 anos com Jesus e ninguém era convertido. Por quê? Porque Jesus não havia ainda morrido e ressuscitado, né? Tanto é que houve uma passagem que Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para que iria te peneirar, mas eu intercedi por ti. E aí Jesus disse: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então veja que Pedro não era convertido, assim como ninguém era convertido, porque conversão significa morte com Cristo e ressurreição com Cristo, para que a regeneração do Senhor realmente alcance a vida do homem. Agora queremos falar sobre o Espírito Santo sobre nós. Outra função do Espírito Santo. Ele foi profetizado. Nós temos em Isaías, no capítulo 35, versículos 4 a 6, que está dizendo: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Perceba, queridos, que dentro dessa profecia do profeta Isaías está trazendo uma manifestação de poder através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre nós. Ainda mais adiante, encontramos o profeta Joel, agora o profeta menor, no capítulo 2, versículos 28 e 29, trazendo a seguinte profecia: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Então perceba, através dessa profecia também do profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado. Deus está prometendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E quando ocorrer então esse derramamento, que daqui a pouco veremos o cumprimento dessa profecia, qual o resultado? O resultado é poder. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então é manifestação de poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. E vimos então o cumprimento dessa profecia em Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 13, que quando ocorreu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pois esse texto nos dá conta que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram
distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como o ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então veja que Jesus, no Monte Betânia, quando estava para ascender aos céus, nós encontramos em Mateus capítulo 28, os outros evangelhos também nos dão conta dessa passagem, mas Jesus ali, na presença de 500 versículos, conforme nos relata em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que havia 500 versículos, 500 discípulos naquele momento em que Jesus se despede dos seus discípulos, porque naquele momento ele ascendeu aos céus, ele foi elevado às alturas. Jesus então dá as suas últimas instruções. E uma das instruções nós encontramos relatada em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus diz o seguinte: mas permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para permanecer em Jerusalém, até que do alto viesse poder, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E aí eles teriam o poder de serem testemunhas de Jesus Cristo. Portanto, amados, para sermos discípulos de Jesus Cristo, testemunha de Jesus Cristo na terra, precisamos exercer poder. E esse poder só é possível através do batismo com o Espírito Santo sobre nós. Então veja aqui uma outra coisa também. Os judeus, eles não oravam sentados, evidentemente, mas eles ficaram ali orando, ficaram buscando o Senhor. Alguns começaram a voltar para casa, outros começaram a voltar para os seus afazeres, mas o certo, a Bíblia nos dá conta que havia 120. Os remanescentes foram 120, eles estavam naquele momento sentados, então não estavam orando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles e houve imediata manifestação de poder. Começaram a falar em línguas, começaram então a manifestar o derramar do Espírito Santo, de forma que aqueles judeus que estavam ali, os ortodoxos, a população, ficaram extasiados, ficaram perplexos e não entenderam o que estava acontecendo. De maneira, queridos, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que recebemos normalmente depois do novo nascimento. Poucos casos são conhecidos de pessoas que tenham recebido simultaneamente o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus relata sobre o dia de Pentecostes
que quando o Espírito foi derramado sobre aqueles que estavam aguardando a promessa, os apóstolos e os discípulos, como dissemos há pouco, cerca de 120 pessoas estavam reunidas ali no cenáculo do templo, onde havia sido realizada a última ceia do Senhor Jesus Cristo. Eles não podiam sair de Jerusalém antes de receber o poder do Espírito Santo, conforme havia ordenado o Senhor Jesus Cristo ao subir aos céus, conforme já falamos há pouco. Então, depois disso, muitos outros relatos nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos sobre pessoas ou grupo de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, quando os apóstolos ou os discípulos que tinham sido batizados oravam com a imposição de mãos sobre as pessoas. Então, nós passamos a ver agora alguns casos, alguns exemplos, como, por exemplo, Simão. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, o texto nos diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Perdão, não é Simão. Eu falei Simão há pouco, mas é Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que a Bíblia diz que estava sobre ele, manifestação de poder. Outro exemplo nós temos dos crentes no dia do Pentecostes, conforme nós lemos o texto anteriormente, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então veja que o Espírito Santo veio sobre eles. Nós vimos anteriormente a função do Espírito Santo que é para a regeneração, mas agora estamos falando sobre o Espírito Santo sobre nós, que é para manifestação de poder. Outro exemplo nós temos também dos crentes samaritanos. Encontramos em Atos, no capítulo 8, versículo 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja que é poder. Os apóstolos ali impunham as mãos, né? Aqui estava em Samaria, né? Pedro e João foram para Samaria porque Filipe havia já evangelizado aquela região, e quando os apóstolos chegaram ali, começaram a impor as mãos sobre as pessoas. Veja que é manifestação de poder, clamar pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Nós encontramos isso em Atos, no capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Veja que Deus usou aqui aquele missionário, aquele homem que estava escondido naquela cidade de Damasco, um escolhido de Deus para uma condição estratégica, porque Saulo estava na casa de Judas, ali na rua direita. Ele estava cego depois que caiu do cavalo, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Ele foi para a casa de Judas, e ali o Senhor Jesus ordenou a Ananias que fosse até Saulo, impusesse suas mãos sobre Saulo e liberasse o poder de Deus. E diz que quando Ananias fez isso, caiu dos olhos de Saulo as escamas, e ele recuperou as forças, ele ficou cheio do Espírito Santo. Veja mais uma vez, manifestação de poder. Nós encontramos também outra passagem que fala sobre Cornélio e seu grupo. Está em Atos capítulo 10, versículos 44 e 48, que diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas
e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Percebemos aqui que enquanto Pedro pregava a palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, e eles então foram batizados com o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. É o que o texto nos revela. Queremos orar. Pai, muito obrigado por essa manifestação de poder, pela tua palavra esclarecedora. Obrigado porque o Senhor é que abre o nosso entendimento, o meu e dos nossos ouvintes, para entendermos a tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que essa manifestação de poder seja permanente sobre a nossa vida. Visita cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos ouvindo, cada um dos nossos ouvintes, e traga, ó Deus, essa manifestação de poder. Assim nós oramos e te engrandecemos o nome, no exaltado e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.